Oi, gente, tudo bem? Aqui é Dani Celau, Dani Arte Cristã. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês essa bolsa e nós vamos aprender juntas a confeccionar ela. Olha que legal. Essa é a parte de trás, tem um bolsinho aqui e essa é a parte da frente. É uma bolsa universitária, tá? A gente abre aqui com o botão e tem o zíper, então, nessa parte daqui. Vamos aprender a confeccionar? É isso aí. Quer aprender a confeccionar peças lindas e criativas? Deixe Deus te capacitar e surpreenda-se com o que você será capaz de fazer. Dani Arte Cristã. Vamos começar, então. Esses aqui são os moldes, tá? A aba, o corpo da bolsa e a lateral. Então, a gente vai cortar no tecido. O tecido que eu vou usar para fazer essa bolsa é um tecido mais grosso, assim, tá? Ele tem a grossura de mais ou menos um brim, assim, tá? Mas pode usar qualquer tecido que vocês tenham, desde que seja mais grosso, porque nesse caso aqui eu não vou usar a manta, então ele tem que ser mais firme. Se quiser fazer com tecido de algodão, aí tem que usar a manta, tá? Então, eu vou cortar no tecido de forro, no tecido principal, que é esse aqui mais grossinho, o tecido de forro usa tecido de algodão, tá? Nos 3 moldes. Aí eu vou também precisar, para fazer agora, o bolso de trás, que tem um zíper, que é um bolso embutido que nós vamos colocar aqui. Vou precisar de um pedacinho de tecido de 30 por 30, tá? No tecido de algodão. E aí eu vou fazer aqui, onde eu quero, aqui no molde já tem, onde que vai ficar tem a marcação do zíper direitinho, tá? Ó, aqui tem a marcação, então vocês já vão saber onde que fica o zíper. A gente vai cortar aqui, vai riscar aqui um quadradinho com um risquinho no meio, tá? Ele tem 1 centímetro de largura e 20 centímetros de comprimento. Nós vamos dobrar ao meio e a gente vai fazer isso bem aqui no meio. 5 centímetros da parte de cima, tá? No lado avesso do tecido de forro. Aí nós vamos colocar frente com frente, aqui bem na marca onde eu quero que fique o bolso, né? Vamos colocar aqui, centralizar bem. Eu já risquei aqui, tá? Com uma caneta onde vai ficar o bolso. Aí eu vou colocar aqui, centralizar bem. E vou alfinetar e vou passar uma costura em toda a volta desse quadradinho aqui, tá? Então, recapitulando, botei o tecido principal de frente pro tecido de forro. Fiz a marcação ali onde eu quero colocar o zíper. Fiz o quadradinho, tá? Caneta. E fiz uma costura em volta dele. Esse aqui no centro, esse risco no centro, eu só fiz pra gente poder cortar depois, mas eu não costurei no centro, sabe? Eu fiz só a costura aqui em volta. Agora a gente vai cortar. Nós vamos cortar, então, aqui, nesse risco que ficou no meio. E aqui, quando eu chegar aqui nessa pontinha aqui, eu vou cortar pra lá e pra cá. Eu vou mostrar pra vocês. Depois de cortar, então, eu vou passar ele pro outro lado. Ó, vou colocar o tecido todo do lado avesso. E aí, eu vou passar a ferro pra assentar bem, tá? E ele vai ficar dessa forma, ó. Mas eu vou passar a ferro. Eu passei a ferro para assentar bem, do lado do direito ficou assim, dessa forma. E agora eu vou colocar o nosso zíper. O zíper eu vou encaixar ele aqui, como eu quero, que fique aparecendo. Ó, com o cursor para dentro. Centralizar bem ele aqui. Sim. E aí eu vou passar uma costura e vou prender esse zíper aqui, no buraco, pra ele ficar dessa forma, no lado de cá, tá? Eu vou passar uma costura, então, aqui em volta.
Então, gente, ó, costurei aqui o zíper, tá? Ó, desse lado tá assim. E agora eu vou cortar o excesso do zíper. Deixo ele certinho ali daquele tamanho que eu preciso. E aí ele vai ficar assim, do lado de cá. Ficou um zíper embutido, tá? Agora eu vou pegar o outro pedaço de forro, do tecido de forro, do mesmo tamanho, tá? E vou fechar esse nosso bolso. A gente vai colocar, então, o avesso desse, o direito desse com o direito desse. Então, direito com direito, assim. E nós vamos passar uma costurinha em toda a volta pra gente poder fechar. Lembrando que essa costura não pode pegar o tecido da frente, tá? O tecido principal da bolsa, é só o forro. A gente vai costurar só o tecido de forro, tá? Só o bolso. Prontinho, então agora o nosso bolso ficou assim, ó. E esse ficou o interior dele, todo com o lado direito pra dentro. Então, essa parte aqui, que é a parte do fundo, já está pronta. Bom, bolso pronto, eu fiz agora uma aplicação aqui na frente, tá? Que é um pedaço de tecido que eu comprei, que já tem esses dizeres aqui. Eu recortei o pedaço que eu queria e apliquei aqui com um ponto zigue-zague na distância mínima entre um zigue-zague e o outro, ó. Então, ficou com esse efeito. Só costurei aqui em volta e fiz a aplicação, tá? Mas é opcional, então vocês fazem se quiser. Agora, nesse momento, a gente vai passar passo a passo. Agora, a gente vai fazer a aba. Então, a gente vai cortar, né, no tecido principal a aba e no tecido de forro também. Vamos colocar frente com frente, dessa maneira, e vamos passar uma costura reta, pé de máquina, aqui. E deixando a parte reta, sem costurar, pra gente poder desvirar. Passei a costura, então, em volta, e agora a gente vai desvirar. Depois de desvirar, eu passei a ferro, então, para assentar bem os tecidos. E agora eu vou passar uma costurinha aqui em volta para fazer um pesponto. Pronto, fiz a costurinha em volta. Só que eu fiz uma costurinha trabalhada, mas pode fazer uma costura reta, não tem problema. Nessa bolsa eu vou colocar um botão grande, vou fechar a aba com um botão grande assim. Então, como é para uma menina que faz pedagogia, eu vou fazer uma aplicação com o nome pedagogia aqui em cima. Aí vai ficar o botão assim e aqui escrito pedagogia. Então, agora, nesse momento, eu vou costurar aqui o nome pedagogia na minha aba. Se quiser fazer uma aplicação, então é nesse momento que a gente vai fazer. Então, eu fiz a aplicação aqui. Essa aplicação eu fiz com um tecido, recortei a letra de patchwork no tecido, né? Coloquei no papel termocolante. E em vez de fazer o pontinho aquele do patchwork tradicional, eu fiz o zigue-zague bem juntinho e mais curtinho. Então, eu dei a volta em todas as letras, ó, com o zigue-zague. Então, ele fica... Para esse tipo de trabalho, eu gosto mais. Eu acho que combina mais com esse tipo de trabalho, tá? Mas se quiser fazer uma aplicação daquela tradicional, com ponto do patchwork, também é legal. Um dia eu gravo um vídeo ensinando direitinho a fazer essa técnica. Mas ela é bem simples, bem tranquila, tá, gente? Agora, eu vou fazer a casinha do botão, ó, que tá aqui, também já tá marcado lá no molde. Eu risquei aqui onde eu quero que fique o botão, tá? Aí, a casinha vai depender do tamanho do botão que vocês quiserem colocar, tá? Também dá pra colocar um botão de pressão, se quiserem. Esse daqui eu vou colocar assim, porque eu acho que vai dar um charme a mais na bolsa, ó. Eu quero colocar esse botão, então tem que ser uma casa grande, né? E aí, eu vou só abrir a casa assim e vou passar um zigue-zague em volta pra ele não desfiar, tá bom? Deixo o botão ali do tamanho certinho que caiba o botão. Ó, a
casa que caiba o botão. E agora eu vou fazer um zigue-zague em volta para não desfiar. Bom, então a gente vai pegar agora a parte da frente da bolsa, no tecido principal. Eu também fiz uma aplicação aqui da mesma maneira que eu fiz no fundo, tá? Só peguei um desenho qualquer e fiz um zigue-zague em volta, fixando ele aqui na parte da frente. Então, a gente vai pegar o tecido do forro, vamos colocar frente, com a parte da frente da bolsa, dessa maneira. E vamos passar uma costura em toda a volta, tá? A partir daqui até aqui, deixando esse pedaço pra gente desvirar. Nós vamos fazer isso na frente e na parte do fundo também. Costurei, então, o forro na parte da frente, frente com frente, na parte de trás. Agora, vamos desvirar. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui com a parte da frente e a de trás, né, que eu coloquei o forro, eu também vou fazer com aquela tira que vai em volta da bolsa. Então, eu vou pegar a frente, o tecido do tecido principal com frente do tecido de forro, vou botar um sobre outro e vou passar uma costura em toda a volta. Nesse aqui, eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando as extremidades, uma das extremidades aqui, ó, aberta, pra gente poder desvirar. Bom, então agora vamos fazer a parte do zíper, que é o fechamento da bolsa. A gente vai pegar, então, um pedaço de 31 centímetros de zíper. Vamos pegar dois pedaços de tecido de 33 por 5 centímetros, tá? A gente vai dobrar aqui ao meio e vamos costurar aqui nessa parte do zíper, tá? E na outra também. A parte dobrada, então, pra dentro, tá? Do zíper. Pra fazer o acabamentozinho aqui, dessa maneira, tá? Dos dois lados. Bom, já coloquei aqui o cursor também, tá? Agora, a gente vai pegar 4 pedacinhos de tecido, tá? Esse aqui tem 10 por 7. Nós vamos colocar assim, ó. Vamos fazer um sanduíche. Parte direita com a parte direita. E essa parte direita pra cima. E vamos colocar assim. Ó, fazer um sanduíche, passar uma costurinha reta aqui, pé de máquina. Pra quando a gente desvirar, ó, ele ficar com um acabamento legal. Bom, então agora eu, né, costurei aqui. As duas ficou um acabamento legal aqui. E aí a gente, agora a gente precisa cortar aqui um pedacinho do que sobrou, porque eu preciso que fique com 36 centímetros, né? Ele tava um pouco maior, então eu cortei e ficou com 36 centímetros. Agora, a gente vai pegar a nossa tira e vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar frente com frente, assim, e vai passar uma costura aqui. E do outro lado também, ó. Desse lado, a gente também vai pegar aqui frente com frente e passar uma costura aqui. Ó, gente, então ficou dessa forma, ele ficou um círculo, tá? Ó, dessa maneira, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai pegar a parte de trás da bolsa e eu vou prender a aba nela. Tu pode colocar um viés aqui, prender assim, passar uma costura, ou dobrar e passar uma costurinha trabalhada aqui, que é o que eu vou fazer, tá? Eu vou dobrar ela assim, ó, e vou passar uma costurinha trabalhada aqui, tá? Ó, aqui tem aproximadamente 4 centímetros, 5 centímetros da borda do início da bolsa, mas no molde aparece direitinho ali a marcação onde que tem que ficar. Passei então a costura aqui. E agora, nós vamos colocar, então, a lateral da nossa bolsa, tá? A gente vai fazer assim, tá? A gente vai encontrar aqui o meio, ó, coloca a aba pra cá, tá? E nós vamos encontrar aqui o meio da parte de cima da bolsa e o meio aqui dessa partezinha do zíper, ó. Eu fiz um piquezinho. Então, a gente vai colocar frente com frente, dessa maneira, casando ali os dois piques, tá? E aí, a gente vai vir costurando um pezinho de máquina, fazendo toda essa volta, ó, costurando e fazendo toda essa volta até chegar aqui de novo, tá?
Então, eu costurei toda a volta, ó, colocando aqui, tá? A lateral. E agora, eu vou fazer isso com a parte da frente também. Frente com frente, achei aqui onde que é o meio. Aqui no zíper também, vou posicionar aqui, vou fazer toda a volta e vou costurar tudo. Ó, então, eu costurei dos dois lados, tá? Ó, a parte de dentro ficou assim. Vocês notem, então, que dessa maneira que a gente fez, aqui, ó, ele ficou com um acabamento legal, tá? Mas, se quiser colocar um viés aqui, pode colocar. Eu não vou colocar porque, pra mim, já tá um acabamento bem legal. Agora, nessa extremidade aqui, que é a parte de cima, aí sim eu vou colocar um viezinho, ó, agora aqui e aqui, pra não ficar esses fiapos, né, aqui assim, que não ficou legal. Ou também dá pra fazer um zigue-zague, tá? Pode fazer um zigue-zague aqui, nessas duas beiradas, e porque na verdade essa parte não vai aparecer na bolsa, porque ela fica pro lado de cima, então essa parte não aparece. Se quiser fazer um zigue-zague pode, ou pode colocar um viezinho. E aqui eu deixo assim porque eu acho que o acabamento já ficou legal. Bom, então depois da gente fazer o acabamento, ó, nesse caso eu fiz o zigue-zague mesmo, tá? Eu não coloquei o viés, fiz o zigue-zague. Agora a gente vai abrir a nossa peça. A gente vai abrir o zíper e pelo zíper mesmo nós vamos desvirar a peça. Depois de desvirar, então, ó, ela ficou assim, tá? Dessa maneira, aqui atrás e aqui à frente. Agora a gente vai colocar as alças. Essa aqui é a parte interna, ó. Pra vocês verem que ficou um acabamento legal, tá? E agora a gente vai colocar as alças. Bom, agora para fazer as alças, eu vou fazer assim. Vou pegar 2 pedacinhos de tecido principal e 2 de forro no tamanho de 10 por 4 centímetros. Vou colocar o principal de frente com o de forro e vou fazer uma costura em toda a volta. Não vou deixar nem um pedacinho para desvirar, vou fazer uma costura em toda a volta, pé de máquina. Agora, eu vou pegar aqui no tecido de forro e vou abrir um buraquinho só o tecido de forro, tá? Aqui no meio, ó, pra gente poder desvirar. E eu vou desvirar aqui por esse buraquinho. Então, desvirando, ficou assim. Eu vou pegar 2 argolinhas, ou meia argolinha, ó, tá? E vou passar por dentro, dessa maneira. Vou fechar assim com a parte do tecido de forro pra dentro. Ó, dobrar ao meio, assim, tá? E aí eu vou costurar, pode ser na mão ou na máquina, como tu achar melhor, nas duas laterais. Vou posicionar aqui e vou passar uma costura ou na máquina ou na mão, como tu achar melhor, tá? Nas duas laterais. Então, costurei aqui as 2 argolinhas dos lados, tá? Agora, na outra parte da alça, eu fiz o seguinte, eu tinha uma alça pronta aqui em casa e eu vou usar essa mesma, tá? Mas, ela é fácil de fazer. A gente vai pegar um tecido, do tecido principal, da largura total do tecido, se tiver 1,40 ou 1,50, né? Vamos costurar, como a gente fez aqui a lateral, tá? A gente vai costurar nas duas extremidades e depois desvirar. Depois que a gente desvirar, a gente vai fazer um acabamentozinho aqui, tá? Nas extremidades e colocar esse ganchinho aqui que a gente compra em lojas de aviamento, lojas de acessório para bolsa mesmo, tá? E também a gente vai colocar o regulador. Tá? Nesse caso eu coloquei de metal, mas também existem essas peças todas de plástico. Então, a gente vai, para colocar a alça, é só engatar nas duas argolinhas, nas 2 meia argolinhas, tá? E também, falta a gente colocar o botão, né? Que a gente fez a casa aqui do botão. Então, agora eu vou pegar pela parte de dentro, abro aqui e vou colocar ele aqui, a mão no lugar certo, para ele poder sair aqui desse lado, tá? Vou prender então o botão.
Então, é isso. Coloquei o botão aqui. Deixa eu tirar esses fiapinhos. Tá. Ó, coloquei o botão aqui. Então, a gente tem o zíper mais o botão. Que a gente fecha assim pra dar um detalhe, tá? Ó, ficou bem estilosa, né? Aqui a parte de trás, então, onde a gente botou também aquele bolsinho, né? E essa é a nossa bolsa universitária, tá, gente? É uma ideia bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deem um joinha, que é bem importante. Comentem, falem o que vocês acharam. E até o próximo vídeo, então, tá bom? Um beijão, Deus abençoe a todos.